Olá! Nossa aula de hoje vamos estudar o pretérito imperfeito, ou como expressar ações e descrições no tempo passado. O pretérito imperfeito é usado no português para descrever ações ou descrever algo que aconteceu no passado. It's more like telling stories or talking about memories. Por exemplo, vamos comparar como costumavam ser as famílias, as reuniões de famílias no passado e agora. No passado, as famílias conversavam e se divertiam mais durante as refeições. Hoje em dia, todos estão ocupados com o celular e a vida virtual. Portanto, aqui você tem exemplo dos verbos conversar e divertir usados no pretérito imperfeito. As famílias conversavam e se divertiam. Outro exemplo. Antigamente, as crianças brincavam ao ar livre e tinham mais liberdade. Elas passavam mais tempo fora de casa e brincavam mais com os amigos. Agora, as crianças passam muito tempo em casa. Elas têm menos liberdade, divertem-se com a televisão ou com jogos no computador. Muitas crianças são obesas. Novamente, aqui o exemplo dos verbos utilizados no pretérito imperfeito para falar de ações ocorridas em um passado. Brincavam, tinham, passavam. Verbo brincar, verbo irregular ter e verbo passar. E neste exemplo, o senhor pensa: antigamente, os jovens respeitavam mais os idosos. Agora, eles nem percebem que existimos. Respeitavam é o pretérito imperfeito do verbo respeitar. Vejamos agora alguns exemplos de que situações podemos usar o pretérito imperfeito. Exemplo número 1. Eram 10 horas da noite quando a pizza chegou. Verbo no pretérito imperfeito. Eram. Verbo ser no pretérito imperfeito. We use the imperfect to tell the time in the past. Outro exemplo. Eu tinha 15 anos quando visitei a Disney nos Estados Unidos. Verbo ter no pretérito imperfeito. Eu tinha. In this case, we use the imperfect to tell age in the past. Outro exemplo. Meus amigos e eu jogávamos voleibol na praia no verão. Jogávamos é o imperfeito do verbo jogar. In this case, we use the imperfect to express habitual actions in the past. Exemplo. Pelé era muito rápido em campo e tinha muita agilidade. Ele era é o imperfeito do verbo ser, verbo irregular ser, e ele tinha é o verbo
é o tempo imperfeito do verbo ter, também um verbo irregular. In this example, the imperfect is used to describe characteristics and conditions in the past. Agora vamos ver este último exemplo. Depois do acidente, eu estava muito nervosa. As pessoas corriam assustadas pela rua. Estava, imperfeito do verbo estar. Corriam é o imperfeito do verbo correr. And in this case, we use the imperfect to express an action that was in progress in the past. Agora vamos rever a conjugação do pretérito imperfeito em verbos regulares. Por exemplo, verbo morar é um verbo terminado em AR. Eu morava, você, ele ou ela morava. As duas formas são iguais. Nós morávamos, vocês, eles ou elas moravam. O verbo terminado em ER, verbo escrever. Eu escrevia, você, ele ou ela escrevia. Nós escrevíamos, vocês, eles ou elas escreviam. Verbo terminado em IR, assistir. Eu assistia, você, ele ou ela assistia, nós assistíamos, vocês, eles ou elas assistiam. Portanto, em todos os casos, as primeiras pessoas, as pessoas do singular, eu, você, ele ou ela, seguem a mesma forma. Os verbos terminados em ER e IR possuem a mesma terminação. Podem observar. E um fator importante é que toda a conjugação para a primeira pessoa do singular, nós, recebe um acento na conjugação verbal. Agora vejamos o pretérito imperfeito dos verbos irregulares. E atenção! There are only 4 irregular verbs in the imperfect. Verbos irregulares no imperfeito são somente 4 verbos. O verbo ser, ter, vir e pôr. Conjugação do verbo ser no pretérito imperfeito. Eu era, você, ele ou ela era, nós éramos, vocês, eles ou elas eram. O verbo ter. Eu tinha, você tinha, nós tínhamos, eles tinham. Verbo vir. Eu vinha, você vinha, nós vínhamos, vocês vinham. Verbo pôr. Eu punha, ele punha, nós punhamos, eles punham. Portanto, nós usamos os verbos no tempo imperfeito ou no pretérito imperfeito para falar de recordações, lembranças, para falar de coisas como eram antes, comparando com o agora. Vejam esse exemplo. Ele está lembrando, recordando. Quando eu era criança, eu andava de bicicleta. Agora sou adulto e dirijo um carro. Outro exemplo. Quando eu era criança, eu tomava guaraná. Agora eu tomo cerveja. E para você, o que mudou? Como era o antes e o agora?